Olá, bom dia. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Saudações a todos. O tema do vídeo de hoje é do porquê você não deve pegar empréstimos de instituições bancárias, ou do porquê você deve evitar ao máximo fazer isso. Você não deve pegar empréstimos de instituições bancárias, e eu vou explicar o porquê disso não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista filosófico. Em primeiro lugar, nós temos que ter ciência da seguinte questão: na sociedade em que vivemos, nós temos a presença de dois agentes econômicos relevantes. O primeiro é o agente que detém capital em excesso, seja pelo motivo que for, seja porque herdou, seja porque abriu uma empresa e enriqueceu, não importa. Ele tem capital em excesso, muito mais do que ele consegue gastar. E o segundo agente econômico relevante é o do indivíduo que não tem capital em excesso, mas que precisa de capital para viver a vida, para empreender, para financiar uma casa, comprar um carro, coisas assim. É aí que o banco entra. O banco, ele é um mediador entre esses dois agentes. Ele capta o recurso de quem tem capital em excesso e empresta para quem precisa desse capital. O banco é o intermediário dos dois, certo? Só que, naturalmente, o banco ele não produz riqueza. O que ele faz é gerenciar a riqueza alheia. Então, isso significa que este homem na ponta, que está pegando dinheiro emprestado, seja para empreender, para abrir um pequeno negócio, para financiar uma casa, para pagar por uma cirurgia, seja pelo motivo que for, mas geralmente é para produzir riqueza. Este homem que está pegando dinheiro emprestado, ele está, na verdade, sozinho, remunerando os três. Ele está com seu trabalho remunerando os três. Ele precisa remunerar a si mesmo, ele precisa remunerar o banco e ele precisa remunerar este primeiro agente que tem capital em excesso e que deixou o dinheiro no banco e que aguarda o pagamento de juros. Não tem outro jeito. Se um banco está ganhando dinheiro, é porque um desses dois agentes está perdendo. Geralmente, na grande maioria esmagadora dos casos, quem é que está perdendo? O que pegou o dinheiro emprestado. Esse é um mecanismo bastante sofisticado de transferência de riqueza. Existem diversos mecanismos, alguns ocultos, alguns mais explícitos, de transferência de riqueza. Este é um deles. É uma forma legal, permitida por lei, aceita do ponto de vista moral pela nossa sociedade, de transferir riqueza de quem não tem para quem tem. Ao pegar um dinheiro emprestado, você está inconscientemente contribuindo para fazer com que a riqueza de baixo flua para cima, porque você vai estar remunerando o banco, que já detém riqueza, mas não produz, e você está remunerando o agente que tem capital em excesso, que deixa a riqueza dele no banco e que o banco utiliza para poder enriquecer ainda mais. É literalmente a riqueza de baixo e flui para cima.
E esse é um dos mecanismos. Os defensores dos bancos e os defensores da ordem irão argumentar o seguinte: o trabalho que o banco oferece acaba por ser benéfico, porque ao recolher um capital que estava enclausurado e dispersá-lo na sociedade, isso, por fim, acaba por gerar um efeito benéfico mútuo e produz um ciclo de prosperidade geral. Afinal, você está espalhando um capital que antes estava na mão de uma pessoa só, e agora esse capital pode ser emprestado para vários. E cada um vai gastar ou vai criar um ativo para produzir mais capital, e a sociedade como um todo irá se beneficiar desse ciclo de prosperidade. E nós respondemos a isso de duas maneiras, porque este argumento tem dois problemas. E para explicar isso, eu vou recorrer a um filósofo medieval chamado Tomás de Aquino. Tomás de Aquino tinha uma interpretação da economia baseada na moral. Ele acreditava que o argumento para você compreender os fenômenos deveria ser mais moral do que econômico. Tomás ele não se pergunta se os juros são úteis para a economia e se eles fazem a economia crescer. Ele se pergunta: existe uma causa moralmente legítima para alguém adquirir riqueza? Porque ele acredita que a riqueza deve corresponder a uma contribuição real. Ela não deve ser baseada a partir de mecanismos fictícios de transferência, de transferência de riqueza ou de apropriação da riqueza. Ele também é muito influenciado pela filosofia aristotélica, né? Que busca conceber uma ordem natural para as coisas. As coisas têm uma finalidade própria. E o dinheiro, a finalidade do dinheiro seria tão somente facilitar as trocas entre mercadorias. O dinheiro nunca pode se tornar ele próprio uma mercadoria ou um capital na qual você cria dinheiro a partir do próprio dinheiro. Quando isso acontece numa economia, isso é uma distorção. E a usura seria uma forma de usar o dinheiro que atenta contra a própria natureza do dinheiro. Eu vou esmiuçar um pouco mais esse argumento para você entender o que Tomás de Aquino quis dizer. E respondendo é, o argumento que os defensores da ordem geralmente dão. Ah, mas o banco ele ajuda as pessoas. Bem, a gente tem que o Tomás de Aquino na sua obra, ele separa os bens em duas categorias. Primeiro seriam os bens que se consomem pelo uso e os bens que não se consomem. Como assim, bens que se consomem pelo uso? Aqueles que desaparecem quando você usa. O pão, o vinho, o trigo, o azeite. Você comprou o pão, você consumiu o pão desapareceu, você comeu. Você comprou o vinho, você bebeu o vinho desapareceu, você comeu. Para Tomás de Aquino, o dinheiro ele entra nessa categoria. O dinheiro é um bem que ele se consome ao ser utilizado. Como assim? Você ganhou um dinheiro. Ao usar o dinheiro ele desaparece. Desaparece como? Ao gastá-lo.
Você ganhou R$ 100, você gastou esses R$ 100, o dinheiro desapareceu. E o dinheiro cumpriu ali a sua função natural, servir como facilitador de troca. Então, você concordaria comigo, aliás, você concordaria com Tomás de Aquino, quando ele diz que seria absurdo você vender um pão e cobrar pelo direito de você usar o pão? Ó, eu te vendi o pão e eu vou te cobrar um aluguel do pão. Eu vou te cobrar pelo direito de você comer o pão. Eu te vendi o vinho e vou cobrar para você o direito de você beber o vinho. Não, você não pode cobrar pelo direito de consumir o pão. Uma vez que você vende o pão, você já está transferindo a propriedade do pão. O dinheiro funciona da mesma forma. E existe um outro tipo de bem, que o seu uso é separado da própria coisa, isto é, o uso do bem não destrói o bem. Por exemplo, uma casa, um cavalo, uma carroça, né, utilizando exemplos medievais, uma enxada, uma ferramenta agrícola. Você pode morar numa casa durante um ano. Depois de um ano, essa casa continua lá. Então faz sentido você cobrar um juro, ou melhor dizendo, um aluguel, da casa. Porque se você aluga uma casa, você não está cobrando pela casa. A casa continua sendo sua. A propriedade continua sendo sua. Ao alugar a casa, você está cobrando pelo uso da casa. Portanto, é perfeitamente justo cobrar o aluguel da casa, porque você não está alugando a casa, você está alugando o direito de usar a casa. Mas com dinheiro é diferente, não é justo você cobrar o aluguel do dinheiro, porque seria o equivalente a você cobrar pelo uso do dinheiro. Mas o dinheiro, ele se extingue a ser usado. Quando o banco te empresta R$ 1.000, o banco está transferindo a propriedade desse dinheiro. Esse dinheiro deixou de ser do banco. É a mesma coisa quando um padeiro te vende o pão. Esse pão deixou de ser do padeiro. A propriedade do pão foi transferida para você. Então você consome o pão. O dinheiro, você consome o dinheiro. O R$ 1.000 que você vai ter que devolver para o banco não são esses R$ 1.000, são outros R$ 1.000. Porque esses R$ 1.000 que o banco te deu, você vai gastá-lo na economia. Então, retomando, eu não posso vender um bem e depois cobrar pelo uso desse bem. Eu não posso vender um vinho e cobrar pelo direito de bebê-lo. Com dinheiro é a mesma coisa. Eu não posso vender o dinheiro e cobrar pelo uso de gastá-lo. Eu não posso cobrar um aluguel para você beber um vinho. Eu não posso cobrar um aluguel para você usar o dinheiro. Mas e um aluguel do imóvel? Aí sim, porque eu não estou te transferindo a propriedade do imóvel. A casa continua sendo minha. Depois de um ano, a propriedade da casa volta a ser meu. O que você está pagando no aluguel é o direito de usar da casa. Se eu alugo um cavalo, você está pagando o direito de usar o cavalo. Isso se aplica a bens que não se consomem pelo ato, porque a casa vai continuar lá, o cavalo vai continuar lá, mas o vinho é consumido e o dinheiro também é consumido. Então o juro, ele não pode remunerar o dinheiro. O juro, ele por natureza não pode remunerar o dinheiro. Ele não pode remunerar o uso do dinheiro e nem o próprio dinheiro. Aí alguém irá dizer, mas o juro não remunera o dinheiro e nem o uso do dinheiro. O juro remunera o tempo. Porque a pessoa que está te emprestando por um ano, ela precisa ter esse tempo remunerado. E essa é uma outra questão que nós respondemos. Vamos supor que
um banco te empresta R$ 1.000 e você devolve 1.500. Esses R$ 500 estão remunerando exatamente o quê? A passagem do tempo? Os juros remuneram o passar do tempo? Isso é um problema, porque suponha que o banco te empresta dinheiro para você devolver em um ano. O que aconteceu durante esse um ano? Nada. O tempo simplesmente passou. O banco então está cobrando por um tempo que transcorreu, mas ninguém produziu esse tempo. Esse tempo não foi fabricado por ninguém. Você estaria devolvendo R$ 500 a mais para o banco, e uma parte disso iria também para o fulano que detém um capital, mas nem o banco nem o fulano produziram nada. Eles não trabalharam, eles não fabricaram tempo, eles não cultivaram, eles não transportaram. A única coisa que aconteceu foi que o calendário avançou. Pode então o simples passar do tempo criar um direito patrimonial? Não, porque o tempo não produz riqueza. O que produz riqueza é a ação humana sobre a natureza, que a transforma. Então, pedir uma remuneração pelo passar do tempo, que é uma condição da existência, segundo Tomás, uma condição da existência dada por Deus, seria o equivalente a alguém te cobrar pelo pôr do sol. Ah, essa semana nós tivemos vários pôr do sol, os raios do sol caíram sobre você várias vezes durante essa semana. Pague aí. Ah, você não pode transformar a luz do sol em mercadoria, você não produziu a luz do sol. Da mesma maneira, você não pode transformar o passar do tempo em mercadoria. Eles não pertencem a você. Então, quando você quando você pega em dinheiro emprestado do banco e você devolve este valor que você pegou emprestado mais um tanto, esse tanto, o que que ele está remunerando? Ele não pode remunerar o uso do dinheiro, porque a propriedade do dinheiro já foi transferida e o dinheiro já foi consumido, e ele não pode remunerar a passagem do tempo, porque a passagem do tempo não depende do trabalho de ninguém, ela simplesmente acontece, né? Seria como se alguém te cobrasse porque choveu. Ah, choveu 2 vezes essa semana, você me deve. O cair da chuva, o transcorrer do tempo, não podem ser remunerados. Mas é isso que o banco faz quando te cobra juro. Ele remunera a passagem do tempo que não depende dele. Por isso que é uma riqueza que é construída em cima do nada. É uma riqueza que é construída única e exclusivamente da apropriação de riqueza produzida por outro. Em outras palavras, pela exploração do outro. E você tem uma segunda questão. Essa é a primeira questão, né? Respondendo o argumento dos defensores da ordem do porquê a ação dos bancos não é benéfica, embora possa parecer se nós não observarmos as coisas com cuidado. Tem um, tem um segundo fator, que é muito simples. Por que que as pessoas tomam dinheiro emprestado? Porque elas não têm. Alguém irá dizer, obviamente. Mas por que elas não têm? As pessoas não têm, a maioria delas não tem dinheiro para comprar uma casa. E precisam pegar um dinheiro emprestado. Não tem dinheiro para comprar um carro, precisam pegar dinheiro emprestado. Às vezes não tem dinheiro nem para comer, nem para comprar insumos básicos, né? Mas por quê? Porque elas já nasceram neste mundo destituídas de propriedade. Elas já nasceram despropriadas de bens. Elas já nasceram sem nada. De forma que elas não têm opção a não ser aceitar serem exploradas. A não ser aceitar os termos de um acordo que as expropria e contribui para
o incremento da desigualdade. Elas não têm opção. É como é como os antigos feudos medievais, na qual o senhor feudal cobrava pelo uso do moinho, pelo uso do forno, pelo uso da terra. As pessoas que nasceram, elas nasceram destituídas de tudo. E elas não têm opção a não ser pagar por bens que são concentrados nas mãos de uma pessoa, de poucas pessoas. Então a as coisas mudaram para permanecer as mesmas. As tecnologias se alteram, mas permanecem as relações de exploração. A transformação da técnica, os incrementos tecnológicos acontecem, mas as relações de dominação, de exploração, de transferência de riqueza, elas se mantêm intactas. Elas apenas ocorrem a partir de uma outra estrutura, a partir de novas técnicas geradas pelas transformações tecnológicas, mas a essência da relação de exploração é a mesma. Então, eh, queria que você refletisse sobre isso que eu ouvi e que esse tema te ajude a refletir sobre como nós, que estamos na base social, somos roubados e como que esse roubo ele é permitido, defendido e não só, ele é ele deve ser por nós celebrado, porque afinal nós temos que ser gratos por alguém estar nos emprestando dinheiro, mesmo que sejam essas mesmas pessoas que nos despropriaram a princípio, tá. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se tiver algum comentário, alguma dúvida, estou à disposição para responder. Obrigado e tchau.